Não peidei, foi só a cama aqui. Já começamos bem, hein? Fala, galera do Pod ou Não Podcast. Eu sou o Marcos Espanhol, estou aqui com... Lucas Marinho. E Heitor Zopa. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos neste sábado, manhã de sábado, ensolarado em Pato Branco, provavelmente, ou não sabemos, Pois é. que estamos na sexta ainda, mas que você possa ter um final de semana muito legal. Galera, então a gente vai ter uma notícia aí sobre tecnologia, carros, tem gente que gosta de carro. Vai chover amanhã? Vai chover, parece. Não, se estiver chovendo, melhor ainda tomar um cafezinho com chuva, é gostoso Ouvindo também. podcast. Ouvindo podcast. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E o Heitor, ele tem uma notícia muito bacana. Eu não sou um cara muito ligado em carro, sabe, Lucas? Eu sou meio ruinzão. Eu também. Eu, assim, o Pedro sabe todos os carros, Poxa vida. todos os modelos, ele sabe o farol de 2018 para o farol de 2019. Eu não sei, não faço ideia, mas tem gente que gosta. Eu agora, se for me perguntar de futebol, daí é outro tipo de conversa. E o Pedro não sabe porque ele é gremista, né? Então, Se me pede a diferença, a primeira coisa que eu vou falar é que é o nome. é o nome, né? É o nome. O nome é a marca. Mas diga lá a sua notícia, Pedrinho. Pedrinho, olha só, Heitor. Pato falho. Vamos lá, tem que convidar o Pedro aí pra fazer agora. O Pedro Baldin, queremos você aqui. Beleza, vamos lá então. Hoje, no dia 23/10, no caso ontem pra vocês, né? A Tesla postou uns vídeos mostrando o novo modelo do carro da Tesla, que é 100% automático. Chama FSD, né? Que é Full Self Drive. Esse modelo só foi disponibilizado para os motoristas específicos, né? Escolhidos a dedo lá por eles. E é um carro que dirige 100% automático. Então você não precisa fazer nada, né? Você pode dormir. A única coisa que eu acho que seria extraordinária, né? Se fosse movido a flatulência. Aí fechava o contrato, né? Ia ter bastante energia assim, em alguns casos. Mas é uma boa ideia, enfim. E já é regularizado? Tipo, já pode... Não está disponível à venda ainda? Não, falou, os países já liberaram pra... Porque essa também é uma questão, né? Às vezes a empresa começa a vender, mas... É isso aí. No caso, a Tesla, o foco é nos Estados Unidos, né? Então, acho que eles lá tá liberado. Tem um pouco na Europa. Pelo que eu li aqui, falaram que vai poder, né? Porque como eles já tem lá vários tipos de carros elétricos também quase 100% automáticos, né? No caso. Que vai ser show. E é isso aí. Ele falou aqui, o Elon Musk falou, né? Na apresentação do carro, que mesmo sendo 100% automático, ele pode fazer alguma coisa errada no pior momento. Então, não é... É tipo o brasileiro dirigindo, né? Ele até sabe dirigir, mas na hora que precisar vai fazer errado. A questão que eu fico pensando é, em caso de acidentes, de quem é a culpa? Será que a Tesla estava na preferencial ou não? Se for igual o GPS que eu tenho no meu carro, não vai funcionar. Ele me leva pra contramão, pra rua que não existe. É complicado. Algo a se pensar, né? É só mas o serviço tá em beta ainda, então ele vai tá sendo melhorado, né? Acho que até ser disponível pra venda ele vai chegar em gama daí. Vai estar show de bola, é isso aí. Okay. E daí ele falou então, né, que mesmo sendo 100% automático é pra cuidar, pra prestar atenção no volante, né? Exatamente. E é isso aí. E se o Tesla dormir, como é que faz? Não dorme, né? O Tesla não... Eu não sei. Então, Vamos ligar pro Elon Musk, né? Eu tenho o telefone dele, depois eu converso. Tá certo. Mas ele sempre consegue um jeito de botar a culpa no consumidor, né? Sim. O dono do carro que se cuide. Exatamente. Agora, galera, quem está voando igual Tesla, está andando no modo automático aí, é o Flamengo. Isso aí. O Lucas chega a ficar mudar a expressão quando fala do Flamengo. O sorriso abre. O sorriso abre, né? Tamo on, né? Flamengão aí tá ganhando tudo, tá disparado. Tá disparadaço. O Flamengo está muito bem nos últimos jogos aí. E tem feito muitos gols, né? Jogado muito bem. O Domenech tá acertando o estilo de jogo dele. Até o Vitinho tá jogando bem. Eu tava falando com um amigo flamenguista que tava comentando isso. Você sabe quem que é o Vitinho, Heitor? O Vitinho, o único que eu conheço é o carinha da padaria aqui do lado. E o Vitão, você sabe quem que é? O Vitão eu sei. Esse tem que se cuidar, né? Esse eu não chego perto. Mas enfim, o Flamengo, ele está jogando muito bem e vai pegar que time na Libertadores agora, Lucas Marinho? Bom, da Libertadores eu vou
chutar aqui. Não, na verdade, eu quero ouvir aqui a opinião do nosso comentarista aqui esportivo, né? Especialista. Especialista. Em PES ou em FIFA? Nos dois, né? Acho que joga os dois. Tu joga? Né? Jogo os dois. Aí. Eu tenho mais experiência no FIFA, né? Foi 18 anos jogados, né? 192 mil horas de jogo. Olha aí. Mas o PES a gente até consegue dar uma... 18 anos jogado. Você Sim. tem 14. Não, é contagem diferente, Marcos. Assim, Tá. é que Em o tempo- horas de jogo. Não, o tempo no jogo, passa, a temporada é diferente. o tempo passa diferente pra cada um, é isso aí. É isso aí. Então eu tô com quase 50 já, Lucas. Então- Pergunta lá. Ainda bem que a gente faz sem câmera, né? Senão já vai assustar o pessoal. Graças a Deus. De acordo com a sua análise técnica e esportiva, Heitor, eu vou falar aqui alguns times que vão se enfrentar nas oitavas de finais da Libertadores e quero a sua opinião e vamos ver se você crava os resultados. Vamos lá. Então vamos lá, LDU e Santos. O Santos jogando em casa e depois fora. Na altitude de Quito. Santos ou LDU? Acho que Santos, né? Santos. O nome é mais bonitinho. O melhor jogador é parente do Lucas lá. Ah, é? O Marinho, né? O Marinho, Marinho tá disparado. Ele e o venezuelano Soteldo. Temos mais um confronto Atlético e River Plate. O River Plate não sei se vai conseguir chegar, né? Porque o avião lá, o coronavírus tá em cima lá no ar, né? Então, talvez o avião não consiga vir, né? Ou talvez estoure que nem o Chapecoense, assim, não quero, né, dar uns spoilers do futuro aí. Brincadeira. A Como é que é Argentina é Richard? tá com muito caso de coronavírus verdade. mesmo. Aí é um jogo complicado, né, Heitor? Se conseguirem chegar aqui, até talvez dê uma chance, né? Vamos ver. Então, Atlético ou River? Acho que é Atlético, né? Atlético. Atlético. Vamos torcer pro Paranaense Paranaense, e brasileiro. é isso Embora eu acho que vai dar River. Racing Mas da aí, Argentina. mas aí não fica muito molhado, né? Não é fundo o River? o River. Ai. Tá Professores de inglês do Heitor Não é devem muito estar fundo? emocionados Agora que eu entendi. agora. Agora eu vou ter que mandar esse episódio pro professor. bom. Você faz aonde? Do PBF. PBF. Temos ainda Racing da Argentina e Flamengo. E agora, Heitor? Qual você vai, Heitor? Eu não fiquei na dúvida se esse Racing aí é Fórmula 1 ou se é futebol, né? Futebol. Racing. Fiquei meio na dúvida aí. Tomara que eles não sejam tão rápidos quanto a Fórmula 1, né? Pois é. Senão outro time tá meio complicado. Outro time não, Flamengo. O Flamengo. Esse. Uma nação. É que o... não... E aí, Racing ou Flamengo? Eu acho que o Racing, né? Porque o Flamengo eu não gosto muito. Acho que vai dar Sai fora, os Heitor. 18-0, acho que pro Racing aí. Vamos começar de Fora novo o a baile, gravação. né, Heitor? Fora o baile. Pessoal, então finalizamos agora aqui o podcast. Depois O Lucas ficou colado. Vou derrubar essa casa. temos ainda Independente del Valle versus Nacional do Equador. E aí? Né, Nacional do Uruguai. Do Uruguai, perdão. O Independente que é Do Equador, isso. É independente. Independente? Tu gosta do suco Del Valle, Heitor? Já experimentei esse, mas não é meu favorito. Não é seu favorito? Não é meu favorito. Tu prefere o Tang? Tang também já experimentei, mas não é meu favorito. Eu gosto mesmo do natural, assim. Você pega ali, espreme ali a laranjinha. Entendi. Na verdade, eu gosto mesmo do Guaraná, né? Ah, o Guaraná. O Guaraná Antártica, sim. O Lucas gosta do Guaraná Jesus, que é lá da Ah, região Jesus, dele. eu já experimentei, mas não é muito meu paladar. Parece uma água tônica, eu achei amargo. Não, é doce, muito É doce. doce? Ah, então eu tomei doce. errado, eu acho. Tomou, Então eu acho que eu confundi. Confundindo com outra Ele é coisa. bem doce, ele é rosinha, a latinha dele. Isso. Rosinha. Além do Guaraná Jesus, qual outro que tem? O Antártica. Não, além do Guaraná Antártica Jesus. É que tem o Tubaína, né? Mas não é bem um Guaraná. Lá pro norte não tem tubaína. Sim. Mas tem um outro Guaraná que não é o Jesus. É o Cine? Tem Não, vários, não é né? esse, Tem não. vários. É Guaraná Parará, mas não é Jesus nem Antártica. Não, esse E aí não é tubaína. Não é é Tubaína. Paraguai, provavelmente. Então não sei. É, Tá, enfim. vamos seguindo aqui pra gente concluir a nossa tabelinha de confrontos da oitavas de finais da Libertadores da América. Inter ou Boca Juniors? Boca Juniors, né, gente? Tá louco? O Inter não Lembrando que o presta. Tevez fez 2, né, no último jogo. Né? O rapper? Deve E Vou parar. Libertad e Jorge Wisterman. Wisterman, alguma coisa assim. É Wisterman.
do Paraguai. Eu acho que é Jorge? Não, qual o outro primeiro? Libertar. Acho que o do Paraguai. Libertar, né? Porque talvez a torcida não vai conseguir nem pronunciar o nome do time pra torcer lá. Então talvez o jogador fique meio, né? Meio, Fica meio preso. meio. Eu fico sentindo pensando mal. um grito de guerra, né? Jorge Wiltlersman. Como seria um grito da torcida? Uxma! E é isso, pessoal. Nós ainda teremos Grêmio e Guarani. Não, daí o Grêmio, né, gente? Tem 3 estrelas, né? Em cima, daí não tem. Olha só. Guarani Paraguai. é em Paraguai. A melhor coisa que o Guarani faz é eliminar os corintianos. Então show. De Então time é isso. brasileiro aqui, eu vou torcer para Grêmio. o Flamengo. Tá demitido. Só mesmo. Ah, eu vou torcer pra todos, assim. Principalmente porque os que jogam contra a Argentina. Eu não vou assistir Não gosto de assim. argentino. Ainda mais no Esse aí. futebol. Então é isso. Ah, falando Lembrando que domingo nós temos um grande jogo Isso. valendo pela liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Coisa tensa. Os dois times estão em uma fase muito boa. Inter e Flamengo. Não Flamengo e Atlético Mineiro. Perdão, Flamengo e Inter. Inter e Flamengo. Beleza, beleza. Jogo em Porto Alegre. Inter e Porto Flamengo, Alegre. os dois estão empatados e tendo uma fase muito boa na Libertadores. Ou no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores. E na Libertadores também. Eles classificaram também. E o que você acha, Marcos, desse jogo? O que você tem a dizer? Qual o seu comentário? Eu acho, assim, que o time do Flamengo tá numa crescente muito grande, né? O Inter é um time perigoso em casa. Eu acho, assim, que na minha experiência de futebolística aí, eu acho que ou o Flamengo ganha ou dá um empate. Eu não consigo ver o Inter ganhando do Flamengo. Então, como nesses jogos de pandemia tá sem torcida, se tivesse torcida, eu diria assim, ou o Inter ganha ou empate. O Flamengo seria uma zebra mesmo jogando muito bem. Mas como o jogo não tem torcida, é muito mais do jogador e a qualidade do jogo, eu acho que o Flamengo tem muito mais chance de ganhar do Inter nessa situação. Eu acho que tem mais precisão, tem controle de jogo melhor, o Inter às vezes se perde durante o jogo. O Inter às vezes ele não consegue matar o jogo como precisa, né? E o Inter jogou ontem um jogo bem complicado, inclusive perdeu para a Universidade Católica. Então eles voltam do Chile hoje, e vão descansar o quê? Amanhã? Não vão treinar pro jogo praticamente. O Flamengo jogou quarta, né? Embora e jogou em casa, então os caras descansaram, viajar. E jogou só com os reservas praticamente. E jogou só com os reservas praticamente. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega muito forte para esse jogo e acredito que seja até um jogo de afirmação pro Domenech nesse time. Porque ele sempre tava naquela vai, não vai, vai, não vai. E alguns jogos pra cá o time mostrou uma estabilidade, ganhou alguns jogos mesmo não jogando tão bem, porque eles estão vindo numa rotina de jogo de domingo e quarta, né? Mas eu acredito que para esse jogo é um jogo de afirmação pro Flamengo. Na minha opinião, assim, quem pegar a bola, correr pro gol e chutar, acho que ganha. É caixa, né, Isor? Acho que é isso. Isso aí. Isso aí, nossa análise aí do Heitor, né? Muito apurada. O Heitor falou aqui pra mim, assim, em exclusividade e off aqui antes do podcast, que ele acha que quem vai ganhar é quem fizer mais gol. É uma teoria a ser analisada, né, Heitor? Essa aí é uma coisa, né, que tem que ser discutida. Eu acho que é um assunto bem relevante, né? Que às vezes o pessoal fala, mas tal coisa, mas daí o real que acontece, né, o pessoal não tá vendo, né? Eu também acho. Heitor. É briguinha, é gente tacando banana no campo, daí o pessoal esquece dos gols. Exatamente. E o Marcos falou aí do Domenech a respeito da moral dele, né, com a torcida, com o time. E eu saquei uma coisa, né? Eu não sei se tu percebeu, mas acho que o jogo passado contra o Corinthians, ele tava falando muito na beira do campo, coisa que, tipo assim, ele não é muito enérgico, né? Sim. Na beira do campo. Será que isso também não deu, assim, não dá um gás no time, né? Porque às vezes o técnico fica ali caladão, sem falar nada. Assistindo o jogo. Assistindo o jogo, fala baixo. Pra mim, eu tenho na minha cabeça que o Domenech, nos primeiros jogos, ele fez uma avaliação do elenco. A galera tava falando assim, ele briga pouco com os caras, mas é que ele não conhece os caras.
Então ele tá vendo, tá testando, tá vendo o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Então eu acho que agora, a partir de agora, ele vai começar uma cobrança maior, embora eu acho que nem seja o estilo dele de ficar gritando na beira da área, né? Mas temos que lembrar também, né, que o Domenech tá no segundo clube como treinador, né? Ele sempre foi auxiliar. Então ele também tá aprendendo. Então assim, querendo ou não, o Flamengo, embora a grandeza do Flamengo seja enorme, pro Domenech é um protótipo para a Europa. Pra ele ser Domenech é de que país? Domenech é da Espanha. Espanha, mais precisamente da Catalunha, né? É onde a região do Barcelona. Ele é formado nas categorias de base do Barcelona, toda aquela estrutura de futebol. Ele acompanha o Guardiola na época de ouro do Barcelona, depois do Bayern de Munique, e eu acho que quando foi pro City ele já não estava mais com o Guardiola. Mas era ele que fazia e produzia os treinos do Guardiola, né? E um outro assunto, Marcos, que provavelmente deve estar assim uma pulguinha atrás da orelha dos técnicos brasileiros, é essa enxurrada de técnicos estrangeiros chegando pro Brasil e dominando tudo aí nos clubes, né? Então você vê o técnico do Flamengo é estrangeiro, o técnico do Atlético Mineiro é estrangeiro, e são os dois que estão ali brigando. Você pega o técnico do Inter, também é estrangeiro. Também? Também é Caraca, estrangeiro. então O Kudê também é argentino. Os 3 técnicos que estão ali brigando pelo título são estrangeiros, e provavelmente o do Palmeiras vai ser um Vai estrangeiro. ser estrangeiro também, verdade, Lucas. Cara, o que eu acho disso tudo, eu acho que existe uma supervalorização dos estrangeiros, existe, mas só que o que acontece? Você trazer um estrangeiro é tudo que a mídia gostaria que você fizesse. Então o que acontece? A mídia demora para cair em cima de criticar o cara. Pô, como é que você vai criticar o Domenech, que era um auxiliar técnico de toda a época de ouro do Guardiola? Pô, você vai querer discutir com esse cara? Não vai. Então, assim, os clubes brasileiros estão... O técnico do Vasco agora também é um português, né? Eu tava lembrando. Mas o que eles trazem com isso? Eles não trazem uma identidade somente, um sistema de jogo ou um cara europeu. Ele traz uma paz dentro da imprensa pro cara trabalhar. Porque os caras são bons, e alguns são tão bons quanto os brasileiros. Você pega, por exemplo, o Renato Gaúcho, muito bom. O Fernando Diniz, ele tem lá, às vezes ele vai bem, às vezes vai mal, mas está começando a acertar o time de São Paulo. Antes da pandemia, o São Paulo era o melhor time que jogava, né? O Tite também é um... O Tite é um baita treinador. O Mano. O Mano eu já acho meio retranqueiro, mas ele arruma bastante time. Um que, pra mim, vai ser o melhor treinador brasileiro, inclusive se ele for disputar na Europa, eu acho que ele vai conquistar coisas grandes, é o Rogério Ceni. Mas por que o Rogério Ceni deu certo? Porque trouxeram um cara e blindaram ele e deixaram trabalhar. E é isso que precisa fazer. Entendeu? Se você acredita no cara, você tem que deixar o cara trabalhar. Ele tá na Fortaleza. Exatamente. Porque o que acontece? Por exemplo, vai no Palmeiras, que trouxeram o Vanderlei Luxemburgo, aí os caras, não gostamos do Vanderlei Luxemburgo. Param de correr, o Luxemburgo foi mandado embora. Mas, e o Lucas Lima, que nem o Neto diz, né? E o Lucas Lima, que ganha 1 milhão por mês com um contrato de 4 anos. Você quer que esse cara corra por quê? Pra quê? Que motivação que o Carlinhos vai ter pra correr? Entendeu? Eu mesmo ficaria na reserva. O cara vai ser na reserva do Palmeiras. Às vezes aqui eu ganho um jogo ou outro, faço um golzinho ou outro a cada virada de semestre. Show de bola, ganhando 1 milhão por mês, Lucas. A gente não tem nem noção do que é isso, cara. Não tem nem noção. Quanto estúdio que dava pra fazer? Dá um monte de estúdio por aí. Então eu acho assim que é o hype, né, de você trazer o treinador de fora. Só que assim, o que eu acho sacanagem, porque quando o treinador brasileiro chega e pede reforço, os caras não dão. Aí quando chega o cara de fora, começa a contratar um monte de gente. Aí arruma dinheiro. E arruma dinheiro. Atlético Mineiro foi assim. O Flamengo se preparou para isso. O Flamengo é o único que fez diferente, porque há 4, 5 anos atrás, o Flamengo estava economizando dinheiro e falou assim, não, eu vou investir porque lá na frente eu quero montar um baita time. Só que se eu não pagar as dívidas que eu tenho agora, eu vou quebrar igual o Cruzeiro, igual o Corinthians. Vai acontecer isso. O Flamengo se preparou para isso. O Flamengo fez um modelo de gestão para ele estar no momento que está. E eu lembro que o Flamengo passou um bom tempo
só na luta ali pra não cair, né? Exatamente. Pra não cair e às vezes, tipo assim, quando dava sorte, classificava pra Libertadores. Ou pegava uma final, mesmo nessa redução de custos, o Flamengo colocava, às vezes chegava numa final da Copa do Brasil, chegou a ganhar a Copa do Brasil nesse tempo, porque a camisa do Flamengo é muito pesada, né? Então, o que eles faziam? Eles montavam um time com custo baixo e colocavam uns 3, 4 jogadores um pouco mais caros, pra dar um sossego na torcida e pro time também não ficar tão mal, né? Mas a ideia é só economizar, pagar a conta pra agora poder gastar. A ideia sempre foi essa. E o time tá baita, né? Tá Tipo, de voando. elenco. Né? De elenco, tá muito bom. Tá muito bom. Aí você traz um cara de fora pra poder fazer aquilo que precisa fazer. E fora os bom. meninos da base, né? Que parece que, tipo, até a base deu uma melhorada, Mas é que né? assim, ó, Lucas, eu vou te falar uma coisa que é uma opinião minha. A base brasileira é muito boa. É muito boa. Só que no profissional, pra você poder ganhar dinheiro, as pessoas que estão em volta, você precisa transferir jogador. Então os caras transferem um monte de jogador que não vale nada, mas porque precisa, os empresários ali e tal, precisam movimentar esses caixas, esses ativos, né? Mas a base, você pode ver, os times quando estão em crise começam a colocar a base e começa a melhorar. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, o Atlético Mineiro nem tanto, porque daí tem o São Paulo, ele comprou um monte de jogador, mas o Santos volta e meia utiliza a base, Fluminense usa quase a base inteira. O Vasco, coitado. O Vasco, mas só que o Vasco tem bons valores da base, né? Tem o Thales Magno, tem o Thales Magno. Não, tem 3 jogadores do Vasco que foram colocados pra seleção sub-20. O Thales Magno, é que eu não lembrei. O Andrei também é do Vasco, é sub-20 do Brasil. O Douglas Luiz agora que tá sendo convocado pelo Tite era da base do Vasco. Falando de Vasco, eu vi um meme, velho, do cara falando assim, ele botou a imagem do Romário, né? E falou, culpa sua, se aí xingou o Romário dizendo que na época que o Romário jogou, ele jogou muita bola, né? E o time foi campeão de muita coisa. Aí ele, quando criança, via aquilo, falou, cara, vou torcer pro Vasco, é um timão, né? Aí, 20 anos depois, estou eu aqui, sofrendo 20 anos de sofrimento. E é isso, né, cara? A história do Vasco é bem triste. O Vasco, complicado. É um time grande que vive de Série B e voltar pra Série A. Série B e voltar pra Série A. Temos mais notícias relevantes. Amanhã tem Barça e Real. Tivemos também... Espanhol. Vamos ter a Champions League também. Barça Real é clássico. É clássico. Pega fogo e cheio de brasileiro também. E no FIFA e no PES. Nos dois é clássico. Com certeza. No FIFA um pouquinho melhor, né? Mas os dois estão... Exatamente. A Champions começou terça-feira, agora. Vai ter a continuação semana que vem. Né? Mas a gente tem aí algumas notícias. Por exemplo, o PSG perdeu. O Bayern ganhou muito bem. O City ganhou, meio sofrido, mas ganhou. O Real Madrid perdeu pro Shakhtar, o Barcelona ganhou. Eu tô lembrando aqui dos times maiores, o Liverpool ganhou do Ajax, que foi um jogo duro também. Então, assim, eu acho que tem sido muito, muito bom mesmo a qualidade dos jogos, né? Esses primeiros jogos aí da Champions, né? Então, eu acho que que tem sido muito, muito bom. E vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que para finalizar, né? Nós tivemos a convocação da seleção brasileira para os jogos da eliminatória contra a Venezuela e Uruguai. E também estamos comemorando hoje, sexta-feira, o aniversário do Pelé, 80 anos, né? Caramba, é muito tempo. Então, assim, eu acho que, assim, que todo brasileiro que gosta de futebol deve respeitar e deve ter, assim, o Pelé como uma admiração, porque se a gente gosta de futebol, a gente deve muito a esse cara, embora não pareça, né, pra nossa geração. Pra mim. Mas, na verdade, assim, ele incentivou o quê? Os nossos avós, os nossos pais, a vir trazer essa tradição, né? Então, ele faz parte de tudo isso. Talvez para nós não tenha tanta relevância, né? Porque a gente não viu jogar e tal, e tudo mais. Mas ele inspirou todas as outras gerações que vieram, né? A geração do Rivelino, a geração do Zico, e tantos, o Nelinho, e aí vem contando a história do Brasil, né?
Fechou. Eu particularmente, um comentário sobre isso, é que, inclusive, tipo, eu tava assistindo Esporte Espetacular, né, domingo passado, e aí eles fizeram uma homenagem, né, uma homenagem lá pelo 80 anos do Pelé. Isso. Cara, mas foi demorado demais, bicho. O cara conta a vida inteira. Não, porque, Só porque os caras querem contar os 80 anos do Pelé também. Sim, sim. Foi os 80 anos certinho, velho. Caraca, eu coloquei lá. Nasceu no dia tal, tomou 5 ml de água. Desse jeito, cara. Fizeram lá que eu deixei lá de podcast e fiquei só ouvindo, não parei de assistir. Foi muito demorado. E pra mim é igual o Marcos falou, tipo, às vezes é por ser dessa geração mais snob, vamos dizer assim. Eu não... O Pelé pra mim é o Pelé, mas, tipo, não tenho tanta essa reverência, não. E nem referência, né? Não é referência pra mim, tipo, de futebol. Não, Eu não De tenho futebol jogado, assim, sabe? Eu entendo a importância dele nessa questão de disseminação do esporte, mas como eu nunca vi jogar, eu não acho que ele foi, tipo, o melhor de todos os tempos, sabe? Ah, mas você não pode ter essa opinião se tu não viu jogar. É. Eu vi alguns jogos antigos assim e tal. É muito acima da média da época. Mas acho que é meio que aquele rótulo do primeiro cara a transcender o esporte dele. Então, tipo assim, você vai me dizer que o Kobe Bryant ou o LeBron James são melhores que o Jordan? Provavelmente sim. Entendi. Como jogador, provavelmente sim. Mas quem fez tudo que esses caras fez por primeiro e transcendeu a barreira do basquete? O Jordan. Entendi. Então, se vale o Muhammad Ali. O Muhammad Ali foi o melhor boxeador de todos os tempos? Para alguns, sim. O das Torres Gêmeas? Hã? Nossa. Meu Deus. Enfim, mas assim, aquele que primeiro transcende a barreira do futebol, do esporte dele, acaba se levando... O Fallen. Hã? O Fallen. O Fallen. É um bom exemplo. Um ótimo exemplo. Sabe quem que é o Fallen? Não. É um cara do CS. Brasileiro. Mas ele tem uma realmente de... Transcendeu já essa galera do CS. Entendi. Talvez os outros caras de CS serão comparados com ele. Né? Mas E por aí vai. Eu não acho que ele não é o melhor. Mas Longe ele disso, talvez eu acho. seja o mais midiático, né? Foi o que puxou pra cima. O Pelé era midiático. Jordan, nossa, muito midiático. Tiger Woods, muito midiático. O Pelé era muito medido. Muito O midiático. cara fez filme até... Sim. E você viu que daí nos próximos anos, todos os craques tentaram fazer e não vingou. Ele conseguiu. Né? Então... O Neymar fez, né? Casa de Papel. Pelo amor de Deus. Aí é um outro patamar. Eu nem lembro da cena. E eu gostei muito de assistir tudo, sério. Nem sabe, Não né? lembro da cena, não. Eu acho que o Heitor, se mostrar a foto do Neymar, ele nem sabe quem que é. Sabe quem que é, né? O Neymar? Acho que sim. É. Tá É. bom. Mas Se é tiver- isso. Se tiver o nome embaixo. Mais ou menos. Você esclareceu algumas coisas aqui sobre o Pelé, aumentou um pouco o meu respeito por ele agora. Isso aí. Não ao ponto de comemorar o aniversário dele. Não, Não ao mas ponto mas de... não deixa de ser uma data importante. Beleza. E é isso, pessoal. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar de Covid. Vem do Pará, não. Do Covidiane. Nordeste. Brincadeiras à parte, mas é um assunto sério. E a gente teve uma semana muito movimentada. Por quê? Politizaram, né? Politizaram tudo. Agora... Tem gente desesperado de prefeitura aí tentando engajar Ai, nesse ai. momento. Sim, até desde da doença, de quarentena, agora vacina, tudo politicagem. E aí nós, né, os meros mortais, fica no meio disso tudo aí. E a gente fica tentando entender e pensar o que vamos fazer. Eu não sei, tu sabe, Marcos? É complicado, né? Tá Tu uma, sabe? uma briga aí que tem gente que quer comprar, tem gente que não quer. Tu A sabe? vida não é como a gente quer, né? Que a melhor teoria é a prática. Né? A teoria é a prática. É isso que eu faço. Espanhol. Espanhol e Lopes Marques. É. Não, interessante que o pessoal colocou espanhol antes, né?
Porque na verdade deveria ser Lopes Esperoni Marcos. Mas Ah, tudo então bem. mudo, vou mudar. Tá bom. E o que aconteceu, pessoal? Surge então a notícia de que que no caso foi o ministro da Saúde, ele disse, vamos comprar tantos reais em vacina. Aí o chefe dele disse, não vai não, que quem manda aqui é eu. Não vai comprar, porque quem manda sou eu. Beleza. Aí os prefeitos e governadores que são de lados opostos começam, mas o chefe disse que não vai comprar, isso aí é muito problemático, tal. Cria-se uma confusão. Outro problema, vacinação obrigatória ou não. E aí, Heitor? Eu acho que tem que ser obrigatório. E aí, Marcos? Não, pode explicar. Então. Não que eu ia vejo, voltar pra ele. não vejo por que não tomar, né? Vai lá, 5 minutos do teu dia, pronto. Eu acho que não precisa ser obrigatório. Embora Beleza. se fosse aprovado pela Anvisa, eu tomaria. Entendi. Eu acho assim que é direito, de verdade, da pessoa não querer tomar. Né? Eu acredito nisso. Mas uma vez aprovado pelo sistema, pelas nossas agências, pelas agências reguladoras responsáveis, não vejo por que não tomar. Daí pra mim parece uma atitude muito mais populista e querer agradar o seu público. Né? Mas mesmo sendo obrigatório, eu acho que tem gente que talvez não vá. Porque o governo não vai ligar pra pessoa, você não veio, não tomou, vem aqui buscar. Com certeza. Então, e essa é uma das questões, né? Tipo, porque o ponto principal da discussão é o que é esse obrigatório? Não. Ele é obrigatório no sentido de outras vacinas que a gente já tem, que elas são obrigatórias, aonde a penalidade não é, tipo, algo tão A radical. penalidade é você contrair a doença e morrer, né? É. Se você não toma também. Mas eu que tô falando no sentido jurídico, vamos dizer assim. Sim. A gente já tem vacinas que são obrigatórias, mas que a punição é tipo, a criança não pode ser matriculada se o pai não... Será que a gente não vai. Será que a pessoa que não vacinou não vai poder entrar nos eventos? Será que é essa? É uma boa... Talvez, Bom jeito pode de- ser. Porque, né, a gente não, esse vírus pode ser assintomático, né? Só que a minha ideia de raciocínio é assim. O cara que tomou a vacina, ele não tá imune, Não, o cara que tomou sim. né? Em tese sim. Então, se a pessoa que não tomou quiser Eu não tinha estar pensado no mesmo nisso. local da pessoa que tomou, tipo, quem tomou tá de boa. verdade. Só que o problema é Se tiver mais gente que não tomou. isso. Aí o problema é que os governos eles querem evitar o quê? Gasto no hospital com essas pessoas. Então, esse é o sentido todo da pandemia. Eu acho que, penso que, quando você tem uma situação dessa, eu acho que sim, você tem que ser responsável e saber se a vacina está funcionando ou não. Eu acho que é responsabilidade do chefe. Mais uma vez que os testes forem feitos pelas agências que são responsáveis por isso no país, não tem por que você não comprar. Pois é. Né? Mas eu teria a mesma desconfiança, porque, cara, é uma coisa meio triste de falar, mas e as sementes que chegaram aqui no Paraná, que vieram da China, que estavam com suspeita de ter contaminação, não de coronavírus, mas de outras substâncias, né? Então, assim, eu entendo a desconfiança, mas eu acho que tem que passar pelos testes, como a de Oxford vai ter que passar, como a vacina dos Estados Unidos vai ter que passar. Acho que tudo isso precisa realmente ser testado e ser seguro para a população, para depois comprar, né? Mas uma vez comprovado isso, você viu até que um rapaz que tomou a vacina de Oxford faleceu, né? Eu vi um. E aí tá um mistério, né? Porque diz que ele não tomou a vacina. Ele tomou um placebo. Então, porque o que acontece? Quando vão fazer teste de vacina para saber se funciona ou não, eles separam a galera, né? E em alguns eles injetam realmente a vacina, em outros só o placebo. O placebo é tipo
um café com leite, não faz nada na pessoa. Só que esse matou o cara. Então, que placebo louco é esse? Então... Você tá fora da lei. É, um placebo fora da lei. Então surge esse mistério aí. Mas isso não está nas nossas alçadas. Mas você sofreu um acidente ou morreu? Parece que Não. morreu de corona. É isso, né? Eu não sei dizer o que deu. É que talvez ele faleceu. Que eu sei que ele só tomou então a eu. vacina e faleceu. Mas talvez ele tomou a vacina, pegou o coronavírus e morreu no acidente. Pode ser. Não, mas não foi acidente. Sim. Mas, bom, É interessante. especulações. Tu acha que... Vou levantar uma suspeita aqui. Nem sei se eu devia, mas eu vou levantar. Será que as mortes registradas são por coronavírus ou a pessoa morreu de outra coisa e estava com coronavírus? Como é que você acha que está sendo computado? Cara, eu acho que tá sendo computado se a pessoa tinha coronavírus Ou não? e morreu. Tipo assim. Mas não necessariamente Mas por isso. causa do Não. coronavírus. Tu acha que não necessariamente causa morte seja o corona? Isso. É o que eu acho, Aham. né? Mas a ideia, né? Tipo, na teoria teria que ser, e isso é o que o pessoal diz que faz, é ver o laudo de que realmente foi por corona. Então a contagem é em cima de laudos feitos por coronavírus mesmo. Em tese seria Isso, isso. Entendi. Mas Eu acredito que eu seja não, isso também. mas eu não sei se é feito assim eu mesmo. ouvi gente que morreu, tipo assim, tava no hospital internado. Você ouviu gente que morreu? Não, Aí é complicado. Aí foi tamo mal. mal, hein? não vou nem continuar. Vamos levantar um clamor aqui. Fala assim, será que eu tô no céu? Porque eu tenho certeza que eu vou pro céu, não sei vocês, mas... Vai lá, então. A pessoa morreu. E daí ela tava lá no hospital, tava internada, tinha problema de cardíaco, né? Cardíaco? Isso aí, já ia morrer. Aham. Pegou coronavírus, complementou a morte. Aí morreu de coronavírus, mas não necessariamente. Eu entendo. Foi o que causou, né? Morreu com corona. Isso, ele ajudou a- Meu irmão talvez. tá estudando medicina, o que ele fala que é assim... de fato, o corona, ele não mata, talvez. Às vezes ele ajuda outras coisas potenciais a te matar. E já tava ruim ficar pior. Só que assim, ele diz também que se a pessoa não pega o corona, a pessoa não teria as complicações. É, Entende? é isso. É isso que ele quer dizer. Então, assim, sendo ou não, o corona normalmente tem alguma influência nesse processo. Sim, eu sempre pensei assim, ó. Que é tipo, imagina a pessoa tá no precipício. O corona vem e dá um empurrão. Quem matou? O corona. Dá 13,4. Então quem matou foi o coronavírus. É isso aí. Mas uma outra questão que tá polêmica aí é porque tem um governador que ele está querendo obrigar a galera a tomar vacina, né? Se tornar obrigatória. O Dória? É. O João Dória. Sim, É. eu vi. Aí o que acontece? Ele se respalda em uma lei que o chefão assinou. O chefão sancionou. Aí, ou seja, ele agora tem o argumento de dizer que foi o chefão. Baseado no executivo. Isso, No executivo maior, no caso. entendeu? E aí entra aquele jogo, né? De tipo, E agora? joga a bola quente pra lá, A batata de aqui. novo. É. Vamos ver quem se Batata lasca. E o difícil, sabe o que é? O povo ficar no meio disso tudo, enquanto esses caras estão querendo fazer aglomero político. Eu, particularmente, pode... Eu fui viajar até, e daí a gente tava passando lá numas praças, né? Tipo, indo na avenida assim, daí dá volta. Uns carinhas assim, no sol de meio-dia. Os caras movendo a bandeirinha com número político. Esses caras aí tão loucos. estão ganhando, Por estão favor. recebendo. Mas Mas enfim. quem que olha isso aí e fala assim, vou votar nesse cara agora? Não... Tá louco. Motivo de votação. A vir na rua, paquetinha. Então é isso, eu penso que se a vacina for autorizada pela Anvisa, que é o órgão brasileiro que determina ali os parâmetros e tal, aí tem que vacinar, cara. Tem que vacinar que é porque senão a gente vai viver de quarentena. Vai fazer o quê? Eu tenho essa mesma opinião. Eu acho... às vezes eu fico na dúvida se tem que ser obrigatório ou não. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim.
Mas, no fundo, é tipo que nem o Heitor falou, se for obrigatório vai ter gente que não vai. Então, você tem que criar mecanismos de que seja livre, mas que... Não, de que seja obrigatório, mas que tenha alguma punição caso o cara não... A pessoa não compareça. E não é possível que alguém em sã consciência não vai querer tomar Pois vacina. Acho que todo mundo tá cansado de ser Ai, si mesmo. Meu amigo, você que acha que vacina não funciona, tu é um idiota. Eu, vagabundo. É isso aí. O xingamento foi meio pesado, né? Mas tudo bem. Cada um com seu problema. Era o seu problema. Show? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Pode ou Não Podcast, o seu podcast semanal. E nos vemos na próxima semana. Deus te abençoe. Valeu!